convidar você a abrir a sua Bíblia para Lucas capítulo 2, verso 52. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu queria dizer, irmãos, que nós tivemos na última sexta-feira um relógio de oração muito abençoado. E assim como perguntei de manhã, eu queria perguntar, quantos participaram do relógio de oração? Levanta a mão. Olha que legal, que bom. Foi bênção, não foi? Eu vibrei, né? Luzia falou assim, pastor, foi na terça-feira, né? Pastor, vamos fazer um relógio na sexta-feira? Falei, vamos, Luzia, oração é uma coisa boa demais, né? E aí, ela falou, olha, pastor, a gente vai começar às 6. E aí o pessoal foi tomando espaço, eu vi que uns ali queriam orar, já começaram às 5h30, 5 horas. Acabou que era para começar às 6, começamos às 5 da manhã. E de 30 em 30 minutos, nós tínhamos pessoas orando até às 22, né? Foi isso? Foi uma bênção, um tempo muito precioso. E por que eu estou dizendo isso? E realmente, irmãos, nós precisamos orar. Precisamos buscar a Deus em oração. Então, fique atento às convocações. Se você quer participar do grupo de intercessão, se você não participa ainda, fala conosco, nós vamos colocar você lá. Todos podem participar e é uma bênção, é muito bom. Além disso, todas as primeiras semanas do mês, nós vamos ter a semana de oração, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, aqui no templo, toda a primeira semana do mês, nós vamos ter oração, e você não pode ficar de fora, já põe na sua agenda, para você participar desse tempo precioso. A oração realmente é o combustível na vida do crente, na vida do Filho de Deus, da Filha de Deus. Amém? Então, Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas 2, 52 diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te bendizemos por tua palavra, posta, Deus, lida, e nós pedimos agora que o Senhor possa falar-nos aos nossos corações, a começar em mim. Quebrante, Paizinho, os nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, a perceber aquilo que o Senhor quer falar conosco através desta porção da tua santa e bendita palavra. Que todos nós, sem exceção, sejamos por ela edificados, sejamos por ela trabalhados. É a minha oração a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bem. Este ano, ou neste ano de 2025, nossa igreja trabalhará o tema tempo de crescer e frutificar. E eu quero, na noite de hoje, dar ênfase a esse crescer. Nós precisamos crescer. E nada mais do que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, ser um modelo de crescimento para a minha vida e para a sua vida. Então, quando Lucas está narrando esta passagem da vida de Jesus, já logo no início de sua narração a respeito da vida de Jesus, neste verso, ele afirma que Jesus crescia. E esse crescer aqui, no original, tem a ver com tornar-se na medida esperada. Tornar-se na medida esperada. Avançar até a altura que se espera de nós. Eu queria dizer a você que todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos evoluir, no sentido próprio aqui da palavra, progredir até que alcancemos aquilo que está proposto por Deus para nós. Bom, quando um bebê nasce, se o papai e a mamãe for lá e procurar algumas referências, então ele pega lá a altura do papai, soma com a altura da mamãe, divide por 2, se é menino, acrescenta lá um valor que eu confesso, não lembro agora, se é menina, acrescenta lá um outro valor, e
o resultado será mais ou menos a estatura que aquela criança terá quando crescer. Claro que a tecnologia entrou aí em jogo, o pessoal está, né, dando uma burlada, mas se você seguir o fluxo natural da vida, se não houver nenhuma anomalia, aquela criança vai chegar àquela estatura aproximada que foi estabelecida para ela. Então, todos nós, quando nascemos, já o eterno Deus sabia a nossa estatura, o tamanho que eu e você teríamos quando crescêssemos. Mas eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, querido que está aqui, você que está em casa, que esse crescimento já foi estipulado por Deus. E o nosso alvo, a nossa medida é o próprio Cristo. Porque Paulo vai falar exatamente sobre isso, de crescermos até chegarmos à estatura de Cristo. Então, o objetivo para a minha vida e para a sua vida é o Senhor Jesus. Ele é a referência para mim e para você. A referência na minha vida e na sua vida não são as outras pessoas. De repente você tem uma estatura aí, você olha para alguém que está do seu lado e diz, eu queria ter a altura desse indivíduo. Né? E é interessante que os que se consideram baixinhos, eles olham para aqueles que eles entendem são mais altos, né? Entendem? São mais altos? Não, são mais altos. Eles olham para os mais altos e dizem, eu queria ter a estatura do fulano. Mas não é incomum você encontrar alguém que tem uma estatura maior e dizer assim, eu queria ter uma estatura menor. Então você vê que o negócio é complicado, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para esta porção do texto sagrado, a gente percebe nítida e claramente que Lucas está mostrando Jesus como um modelo que eu e você precisamos ter no que diz respeito a crescimento ou a crescer. Então, ele nos apresenta um breve momento, e é bem breve mesmo, né? Se você for ler aí, começar a ler no capítulo 1 de Lucas, você vai ver que é bem rapidinho, que ele só dá um passant aqui, né, nessa parte da vida de Jesus. Porém, irmãos, é profunda essa afirmação que ele faz na sua descrição da infância de Jesus. Então, depois de ele ter narrado a infância de Jesus, incluindo, então, aquele episódio aos 12 anos, quando ele vai lá para o templo, se reúne com aquelas autoridades da lei, não é? Aqueles homens entendidos a respeito da lei de Deus. O evangelista, ele então termina com esta afirmação que nós já lemos. Então Jesus, ele crescia a partir desta afirmação que fez Lucas, ele crescia em 3 áreas essenciais para a vida humana, e é isso que nós queremos nesta noite trabalhar aqui. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura e Jesus crescia em graça. E o eterno Deus espera de mim e de você que a semelhança do nosso mestre, que a semelhança de Jesus, aquele que é o modelo para nós, eu e você também, enquanto aqui nesta terra estivermos, cresçamos, só fisicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas cresçamos como filhos de Deus, à semelhança de Jesus, para então alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então esses 3 aspectos, eles não apenas definiram o crescimento de Jesus enquanto um homem, mas eles também fizeram de Jesus esse modelo para todas as pessoas, em todos os tempos, a partir do momento que ele passou aqui pela terra. Os nossos antepassados, que vieram antes de Jesus, eles olhavam para a promessa de Jesus que viria, embora eles não soubessem o nome, mas eles tinham a promessa do Cristo, do Messias, que se cumpriu em Jesus. Então, mesmo que eles ainda não tivessem o privilégio que eu e você temos de saber quem é esta pessoa que veio a este mundo, que viveu a mesma vida que eu e você vivemos, e que se tornou nosso modelo, eles podiam, pela fé, contemplar. Então, por isso mesmo, olhando para a promessa, tinham um modelo no qual eles poderiam e deveriam se basear, não é? O modelo que eles deveriam seguir. Então, ao refletirmos sobre esse versículo, eu quero considerar com os irmãos esses 3 aspectos. Começando, então, pelo crescer em sabedoria. Aqui, a palavra usada é Sofia, grego, e esta palavra,
ela tem a ver muito mais do que apenas conhecimento, ou quantidade de conhecimento, não é? Mas é a capacidade do indivíduo de poder fazer, a partir do conhecimento que tem, decisões acertadas com relação a todas as áreas da vida. Eu queria olhar para o contexto histórico da vida de Jesus e perceber por que Lucas está dizendo isso. Então, Jesus, na sua época, não é? Na época de Jesus, ali na época de sua infância, ele estava inserido em uma sociedade que, para a realidade dele, Jesus, predominantemente era judaica, onde o estudo das Escrituras e o aprendizado eram fundamentais. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe isso. Para os judeus, aprender sobre a lei de Moisés era fundamental. Havia uma orientação clara dada, que dizia a respeito ao fato de que a criança precisava ser instruída nos ensinamentos da palavra. É nesse contexto que Jesus está. Então a sabedoria era vista não apenas como um conhecimento, não é, a quantidade de informação que aquele indivíduo recebia, mas como uma virtude prática, aplicável à vida diária. O ensino nas sinagogas e no templo era crucial naqueles dias. E Jesus, mesmo jovem, se destacava por sua compreensão das Sagradas Escrituras. É por isso que as pessoas ficaram pasmas, encantadas, quando aos 12 anos Jesus estava sentado com aqueles doutores, falando com eles a respeito das Sagradas Escrituras. Jesus conhecia profundamente aos 12 anos as Sagradas Escrituras. Então eu e você precisamos olhar para Jesus como nosso modelo e desejar, assim como Jesus, crescer nesta sabedoria. Não crescer apenas no conhecimento das coisas, não ser apenas inteligente. Não se trata apenas de conhecimento para a inteligência, o que torne o indivíduo inteligente, mas que torne de fato esse indivíduo sábio, ou apto para as decisões básicas do dia a dia, nas diversas áreas da vida humana. Esta sabedoria que o eterno Deus disponibilizou a mim e a você, e que Ele quer que eu e você tenhamos. Então eu e você precisamos crescer em sabedoria. Eu costumo dizer, e queria repetir aqui mais uma vez, nenhum de nós está pronto. Amém? Nenhum de nós está pronto. Ser um discípulo de Jesus, ser um cristão, não significa estar pronto. Nós estamos sendo construídos. É por isso que a gente falha, é por isso que a gente erra, é por isso que a gente se decepciona e decepciona. Por quê? Porque nós ainda não estamos prontos, mas o texto sagrado mostra que Jesus, ele crescia. O crescimento pressupõe evolução. E pressupõe que eu e você não vamos aceitar estagnar, mas que a gente vai desejar ardentemente ir para o próximo passo. Então eu queria dizer a você, nesta noite, esse ano de 2025, disponha o teu coração a crescer em sabedoria. Amém? Disponha o teu coração a crescer em sabedoria. Nos nossos dias, onde o conceito de sabedoria, não é? Ele tem sido, ou pode ser facilmente distorcido pela sociedade, nós precisamos viver de uma maneira a de fato demonstrar sabedoria. O mundo está saturado de informação. Informação que vem de todo lado. Se você não tomar cuidado, você é bombardeado de informação, as informações que não te acrescentam nada, pelo contrário, só trazem mais dúvidas a você. Vê, um exemplo clássico. Você agora sabe que o doutor Gugu responde tudo. Você vai no médico, o médico pede para você fazer um exame, faz o exame, vem lacrado, e é para o médico olhar e dar o diagnóstico, aí você vai lá, abre o exame, joga no doutor Gugu, e aí você começa a pirar o cabeção, porque você não entende nada daquilo, e os caras falam um monte de coisa, e aí você, não, eu estou com não sei o quê, e aí pronto. Porque a quantidade de informação é enorme. Mas eu queria dizer a você que ter muita informação não significa que você é uma pessoa sábia.
Então nós precisamos aprender com Jesus o caminho para crescer em sabedoria e, de fato, aprendermos a ter discernimento, porque é disso que nós carecemos, de discernimento. Então o crescimento em sabedoria não significa apenas adquirir conhecimento. Conhecimento é bom, não é? Quanto mais conhecimento eu e você tivermos, é bom, mas a sabedoria, o crescimento em sabedoria listado por Lucas, o evangelista, não se refere a conhecimento, mas significa, sim, adquirir esta capacidade de aplicar o conhecimento recebido com discernimento. Olhe bem, aplicar o conhecimento recebido com discernimento. É disso que se trata a sabedoria divina. A sabedoria revelada nas Escrituras, a sabedoria da qual Lucas está dizendo, Jesus crescia, tinha e crescia nela. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos de fato dispor o nosso coração neste ano de 2025 a crescer em sabedoria diante de Deus e também diante das pessoas. Mas veja bem, mais uma vez eu repito, não se trata apenas de conhecimento. Trata-se de entender a revelação divina. Sabedoria é caminhar com Deus, buscar o seu entendimento em cada área de nossa vida e agir de forma, aqui presta atenção, em negrito, e agir de forma ética e justa. A sabedoria nos levará a esta postura. Então devemos, assim como Jesus, buscar sabedoria, não apenas no estudo intelectual, mas principalmente no relacionamento com Deus e no estudo das Sagradas Escrituras. Aí eu te pergunto, qual o seu tamanho? Você lembra quando você era criança? Não sei se todo mundo fazia isso, né? De vez em quando você ia lá medir, porque você queria saber que altura você tinha. Quem tem um lugar desse em casa? Deixa eu ver. São pais aí, tem as crianças, vocês não têm isso lá em casa? Tem ou não tem, pastor? A Aninha, 2024, você lembra a estatura dela ou não? Não lembra, né? Mas você mediu lá para ver, né? Toda vez que eu vejo a Aninha está maior. Por que é assim? Para ver se já pode andar, você viu? Aí, a Aninha está lá. A gente a gente quer saber se a gente cresceu, não cresceu, a gente vai lá. É isso, e vai marcando e tal. Inclusive, em alguns lugares, algumas famílias já fazem isso. No quarto já coloca lá, a criança mesmo já vai se identificando ali. E aí eu te pergunto, em termos espirituais, como filho de Deus, qual a sua estatura? Você consegue dizer, você consegue aí, interiormente, identificar qual a sua estatura? O meu desafio a você nessa noite é que todos os dias na sua vida você vai lá, meça. Você todo dia, né? Mas de vez em quando você vai lá e meça para ver. Opa, espiritualmente eu estou aqui. A fim de que a gente possa continuar a crescer à medida da estatura de Cristo, nosso padrão. Não é do Zé, da Maria, do Joaquim, mas de Cristo, aquele que é de fato o nosso Senhor. Crescer em sabedoria, crescer na capacidade de transformar o conhecimento que nós temos, aplicando para a vida diária, de tal maneira que a gente então agrade o coração do nosso Deus. Então Jesus crescia em sabedoria. E se espera de mim e de você que a gente cresça também em sabedoria. Lembrando que sabedoria não é tão somente adquirir conhecimento, mas é aprender com Deus como lidar com aquilo que Ele revelou. E a partir disso aplicá-lo de forma que vá produzir frutos bons para nós e também para aqueles que estão ao nosso redor. Mas o texto diz que também Jesus crescia em estatura. E, embora o texto está falando da estatura física, ela não apenas tem a ver com a estatura física, porque obviamente aqui tem a ver com idade. O texto bíblico, a palavra grega usada aqui por Lucas, tem a ver com
a idade, o avanço da idade, o tempo de vida, que traz, obviamente, o crescimento físico. Mas ele não está apenas voltado para o crescimento físico, mas o sentido amplo e pleno da palavra tem a ver com a idade apropriada para qualquer coisa. Então é a idade adulta, a estatura de adulto, mas um adulto não só fisicamente, um adulto emocional, um adulto espiritual, um adulto no sentido pleno da palavra, um adulto no modelo que o eterno Deus planejou. Nós podemos crescer, podemos nos tornar adultos, mas ainda assim estarmos nanicos no que diz respeito àquilo que Deus espera de mim e de você, aos propósitos que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Então, a referência à estatura em Lucas 2,52 não se refere apenas a esta condição física, ao crescimento físico de Jesus, mas também ao amadurecimento pessoal. Tem a ver com a preparação para a vida pública que Jesus teria. Como um jovem judeu, Jesus ele passava pelo processo natural de crescimento lá dentro da sua cultura, da cultura judaica. Mas essa estatura para os judeus, essa estatura aqui usada por Lucas, ela também envolve o desenvolvimento do caráter, da disciplina e da responsabilidade. Então Deus espera que nós cresçamos nesse sentido, da maturidade, para que eu e você possamos apurar o caráter, a disciplina e a responsabilidade como filhos de Deus, como amados de Deus, como pessoas que foram alcançadas por Ele. Então este crescimento que está aqui narrado por Lucas, é um crescimento que Deus também espera para a minha vida e para a sua vida. Ele espera que eu e você cresçamos nessa estatura, que eu e você nos desenvolvamos no que diz respeito a nos tornarmos maduros espiritualmente. Então, logo, o desafio para os dias de hoje é crescer em estrutura de maneira multidimensional, ou seja, fisicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Bom, fisicamente eu não preciso explicar para você. Mas eu queria que você entendesse que esta maturação, esse desenvolvimento para o estado adulto do ponto de vista espiritual, inclusive tem a ver com o cuidado do nosso corpo. E aqui você sabe, né? Você está olhando para mim, você vê, eu estou reprovado. Então nós precisamos cuidar também do nosso físico. Essa maturidade que nos levará a perceber, eu preciso cuidar do meu corpo. Não por vaidade. Não porque eu quero ficar mais bonito que o A, B ou C. Nada disso. Cuidar do corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E quanto mais bem cuidado tiver, melhor será em minha vida. Está muito famosa a frase de um avivalista escocês, que me fugiu o nome, mas tem sido aí divulgado por todo lado. Na verdade, ela motivou o pastor, que inclusive escreveu um livro sobre o tema, não é? Onde esse avivalista ele vai dizer o seguinte: morreu muito jovem, se não me engano, aos 33, 34 anos, coisa assim. Talvez nem isso, talvez até mais novo. Mais ou menos nessa idade, morreu muito jovem, mas ele disse o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, já não posso levar a mensagem. O que esse queridão estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, Deus me deu o meu corpo, eu não cuidei do corpo. Agora a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho que eu recebi, não posso levar mais adiante. E alguém que serviu no ministério por pouco tempo que ele serviu, ele revolucionou os dias da sua época. Então, irmão e irmã, essa maturidade tem a ver com isso. Todos nós precisamos olhar e cuidar mesmo. Olha, como eu gosto de um docinho. Eu confesso que antigamente eu brincava. Eu ia lá na nutricionista, ela dizia assim: olha, o senhor tem que cortar o doce. Aí eu ia no púlpito e brincava, porque a médica falou que tem que cortar o doce, agora eu sou como o doce cortado. E eu estou sofrendo agora, né, com as minhas brincadeiras.
Você acredita que eu dizia isso, Marizane? Inconsequente, né? Estou dizendo isso, irmãos, porque a gente precisa cuidar. E realmente precisa cuidar. E eu estou dizendo isso não como quem já está lá, né? Mas a gente precisa cuidar, porque a conta chega. E os mais jovens, quanto mais cedo vocês se disciplinarem, melhor será. Quando a gente está nessa altura aqui da vida, eu vou dizer, não é fácil. Olha. Então, irmãos, essa maturidade no cuidado com o nosso corpo, por causa do bem-estar que ele produz, como diz, não pode ser por vaidade, não pode ser por outras motivações. Mas não é só maturidade física, é maturidade também emocional. E aí, irmãos, vamos falar a verdade? Ô geração imatura em termos emocionais nós temos nos dias de hoje. Gente, você começa a conversar com os mais antigos, aí você vai ouvir a história de vida deles. Os caras tiveram uma vida terrível. Difícil demais. E aí os caras vão lá e lutam, batalham, vencem na vida, constrói família, enfim. Se a gente for pensar aqui nos baby boomers, né? Os caras transtornaram o mundo, mudaram o mundo, revolucionaram o mundo. Os caras não têm tantas situações como as novas gerações. A gente precisa pensar se muito das coisas que a gente está vivendo não tem a ver com a nossa imaturidade emocional. Eu queria falar com você, porque eu não estou num lugar em que estou apontando o dedo para você, não. Estou falando de mim também. Tem certas coisas que a gente fica ali, feridinhas, que a gente fica ali fazendo questão de ficar cutucando. E quando o texto sagrado diz que Jesus crescia em estatura, ele está fazendo referência ao fato de que Jesus crescia também emocionalmente. Jesus crescia a estatura de maturidade como ser humano, como pessoa, que envolve as questões emocionais. Tem muita coisa que está incomodando a gente, tem muita coisa que está atrapalhando a nossa vida e impedindo a gente de evoluir, de crescer, de melhorar, de ir para o outro estágio, para o outro nível, porque nós estamos presos a esses traumas. Lá em casa, eu e Berenice, a gente fica cuidando um do outro. Não é? De vez em quando dispara lá os gatilhos emocionais. E aí um olha para o outro e fala assim, olha o gatilho. Por quê? Porque é assim mesmo. E aqui, irmão, eu quero dizer para você o seguinte. Nossa igreja, ela tem muitas ferramentas que nos ajudam em várias áreas. Todas as áreas que eu estou falando aqui, existem ferramentas que nos ajudam. E, especificamente para esta área, temos ferramentas que podem ser usadas para que você cresça, para que você melhore. Por exemplo, nós, os homens, nós estamos lá no Guerreiros, fazendo Guerreiros, não é? Trabalhamos, ano passado, o livro 1, vamos começar agora em fevereiro o livro 2, que vai trabalhar família, casamento, filhos e outras coisas mais. E nós vamos tratar muitas dessas questões emocionais. Também existe o Vida Plena. Então, olha, se você quiser crescer, você tem ferramenta que você pode lançar mão. Pastor, mas eu estou num estado que eu preciso. Nós temos pessoas queridas, profissionais da área que podem te ajudar e eles querem te ajudar. Nós precisamos ter em nossa mente nos convencer de que nós precisamos crescer emocionalmente. Precisamos amadurecer na forma como nós lidamos com as nossas emoções. Deixar o sentir um pouquinho de lado. Ser mais racionais em muitas das coisas do nosso dia a dia. Porque se eu e você ficarmos tão agarrados às nossas dores, e repito, quem está falando não é alguém que não passa por isso. Se nós ficarmos tão agarrados às nossas dores, certamente ficaremos raquíticos. Precisamos crescer. E o eterno Deus espera que a gente cresça. Mas esse crescimento, essa estatura, Jesus crescia em estatura, faz referência também a um crescimento social. E aqui eu queria, irmão, falar com você. Sabe, Jesus tinha esse entendimento. E conforme Jesus crescia, amadurecia,
chegava no ponto apropriado, na estatura estabelecida por Deus para ele, Jesus também crescia no seu conhecimento e no seu entendimento, discernimento do seu papel social, do seu lugar na sociedade, do seu lugar na humanidade. É por isso que nada e nem ninguém tirou Jesus do propósito dele. Porque Jesus sabia para que ele veio a essa terra. Ele sabia por que Deus o colocou e qual era o seu negócio. E é por isso que Jesus, ele se envolve com as pessoas, e ele cuida das pessoas, e mesmo que os religiosos apontassem para Jesus, Jesus estava lá, onde as pessoas precisavam dele. Então nós precisamos olhar para a nossa vida como sendo um elemento, uma estratégia de Deus para abençoar as pessoas como um todo. O mundo, quando eu digo mundo, a sociedade organizada como tal, ela tem empurrado as pessoas para uma vida egoísta, para uma vida onde o indivíduo está preocupado tão somente consigo. Mas o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, esse crescimento que Deus espera eu e você experimentemos, tem a ver com o fato de nos tornarmos altruístas. Tem o fato de nos tornarmos menos egoístas e mais altruístas. E olharmos para o todo, olharmos para a sociedade com olhos de quem pode ajudar. O que é que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso tratar aquela situação? Como é que eu posso lidar com esse indivíduo? Então é um crescimento também do ponto de vista comunitário. A igreja de Jesus foi levantada na terra para impactar a sociedade. Ela precisa, como igreja de Jesus, fazer diferença onde ela está posta. E aí, irmãos, nós temos que aplicar para as nossas vidas. Estou preparando um material para esta semana e lá eu estava lendo e fui assistir um documentário, tem lá, você pode procurar no YouTube, você encontra facilmente. Material, inclusive, produzido aqui no Brasil pela Universidade da Família, ou pelo menos distribuído pela Universidade da Família. Que conta o testemunho, documentário que fala sobre o avivamento em Fiji, nas Ilhas Fiji. Oh, que coisa linda. Você precisa assistir o que Deus fez lá. A transformação social que Deus fez lá. Então, quando o texto sagrado está fazendo menção de que Jesus crescia em estatura, não só fisicamente, emocionalmente, mas também no seu entendimento do social. E nós precisamos crescer nesse sentido. E, obviamente, que Jesus crescia espiritualmente, e é isso que eu e você precisamos fazer também. Essa estatura mencionada por Lucas tem a ver também com o espiritual. Você vê como a gente se preocupa com tanta coisa? A gente quer crescer na vida profissional, a gente quer crescer no conhecimento literário, a gente quer crescer nas formações que a gente tem, a gente quer crescer diante da sociedade, da humanidade. A gente quer que as pessoas olhem para nós e vejam, fulano lá, você viu, é importante, hein? Ele está naquela função, está naquele cargo, né? Um fusquinha branco até outro dia, agora está com esse carro lá, né? Olha a casa que ele mora. A gente está preocupado com essas coisas. E a gente deixa passar de largo a espiritualidade. A gente acha que está fazendo um bom negócio. Não, o maior prejudicado somos eu e você, se nós não entendermos que o que Deus espera de mim e de você é que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida e principalmente na vida espiritual. Nós precisamos avançar. Então, quando o texto sagrado está falando de que Jesus crescia em estatura, faz referência à questão física, emocional, social e espiritual. Nosso mundo atual oferece uma pressão constante para a rapidez e superficialidade nas coisas e das coisas. Mas Deus, Ele nos chama para um crescimento profundo e equilibrado. Irmãos, isso dá trabalho, isso dói, isso incomoda. Mas eu e você precisamos crescer. E eu e você precisamos olhar para o Senhor Jesus e responder positivamente ao chamado dEle. Precisamos cuidar, não é, como diz, do nosso corpo, da nossa saúde, mas também amadurecer nas questões emocionais. Tem um provérbio oriental que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos
difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Então, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser homens, e quando eu falo homem, humanos, fortes. E o Senhor Deus, Ele pode nos tornar esses seres humanos fortes, pessoas fortes. Construindo, então, relacionamentos que de fato sejam saudáveis, responsáveis. Isso implica em disciplina e dedicação diária. Todos os âmbitos da nossa vida, seja na carreira, seja nos estudos, seja lá em casa, no casamento, né? Seja na igreja, nos ministérios, enfim. Nós precisamos crescer em estatura, maturidade. Nós precisamos chegar no tamanho estabelecido por Deus para as nossas vidas. Eu desafio você no ano de 2025 a crescer em estatura. Crescer em sabedoria, mas também crescer em estatura à semelhança de Jesus. E o texto fala sobre crescer em graça. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, e Jesus crescia também em graça. Então, graça tem a ver, irmãos, com aquilo que traz prazer, alegria. É aquilo que em nós gera aquele sentimento de bem-estar, de doçura. Isto é graça, aquilo que é amável, aquilo que é bom. É disso que se trata, não é? É a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Por isso a gente usa a expressão, fulano estava em estado de graça. Ou seja, é a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Jesus crescia em graça. Jesus crescia nessa capacitação, nesse governo do alto sobre a sua vida. E é isso que Deus espera para mim e para você. A graça de Deus, especialmente lá no Antigo Testamento, era vista como uma bondade imerecida, não é? Ou aquele bem que o indivíduo recebia que ele não merecia. Algo que Deus derramava sobre o seu povo, né, sobre algumas pessoas. No entanto, irmãos, quando nós estamos falando de Jesus e no âmbito do Novo Testamento, essa graça não apenas se refere a um favor divino, sim, também favor divino, mas também ela tem a ver com a capacidade de Jesus demonstrar bondade e compaixão para com os outros. Olhe bem, como em Jesus a coisa é ampliada, o sentido de graça é ampliado. Se no Velho Testamento a ideia da graça é um favor imerecido, não é um favor que se recebe de Deus, que você não merecia receber, aqui no Novo Testamento, além disso, tem a ver com o produto dessa graça na sua vida, também apontando para as outras pessoas. Então, Jesus se torna gracioso, Jesus se torna um portador dessa graça de Deus para com as outras pessoas, ele leva para as outras pessoas. A graça era uma característica central na vida, na missão, no caráter de Jesus. E quando nós estamos falando sobre crescer em graça, o que Deus espera é que eu e você, assim como Jesus, a semelhança de Jesus, também desejamos crescer em graça. Crescer nessa graça que Jesus crescia, nos tornando na vida, no cotidiano da vida, pessoas graciosas, verdadeiramente graciosas. E aí, geralmente, quando a gente ouve uma palavra dessa, a gente já começa a apontar o dedo para o outro, falar, fulano precisava ouvir esta palavra. Não, irmão, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Nós, Deus falando ao meu coração, Deus falando ao seu coração, nós precisamos crescer em graça. Vivemos em uma sociedade que, por vezes, é marcada pela intolerância. Todos os dias, os noticiários, né, as notícias em geral, pelo individualismo, pela falta de empatia. Isso que está reinando no mundo. O exemplo de Jesus nos desafia a crescer em graça.
praticando perdão, misericórdia, amor, não apenas para com aqueles que nos são próximos e iguais, mas também e principalmente para com os inimigos, os marginalizados. Por isso que esse discurso parece aos ouvidos de muitas pessoas algo tão estranho, porque o mundo não é assim, mas é isso que se espera de mim, de você, é isso que se espera de nós, é para esse crescimento que Deus está nos chamando nesse tempo, crescer em graça. Que a graça de Deus seja na minha vida e na sua vida, é isso, essa graça deve ser refletida nos relacionamentos nossos diariamente, na forma como tratamos as pessoas, especialmente aqueles que não merecem a graça que nós julgamos deve ser entregue só para quem merece. Lembra? Graça é favor imerecido. No Velho Testamento, mas no Novo Testamento é para além disso. Não só é um favor que não se merece, mas é o exercício desse favor em favor de outros. Então, da mesma forma, Deus agiu na minha vida e na sua vida com graça e continua agindo, Ele espera que a gente também haja desta maneira. Estou caminhando para o fim. Concluo dizendo que Deus espera que eu e você cresçamos em sabedoria, cresçamos em estatura, cresçamos em graça. Sabedoria, estatura e graça. Jesus crescia sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus, diante dos homens. Esse texto é um convite para que sigamos o exemplo de Jesus no nosso próprio crescimento. Irmão, essa palavra é para mim e é para você. 2025 está só começando. Deus espera que nesse ano eu e você cresçamos. E ao final a gente, assim como a Aninha, vá lá e a gente perceba que já dá para sentar no banco da frente do carro de Deus. Amém? Que eu e você possamos, à semelhança de Jesus, buscar esse crescimento, buscar agradar o coração de Deus, pois esse crescimento não é algo que acontece de forma automática, mas requer dedicação, disciplina e dependência de Deus. Deus quer fazer. Fez na vida de Jesus. Deus quer fazer na minha vida. Deus quer fazer na sua vida. Então, assim como com Jesus, sejamos conhecidos por nossa sabedoria, que vem de Deus. É Deus que dá, não se compra, não se desenvolve por própria capacidade. Por nosso caráter, que reflete a maturidade de Cristo. Caráter, irmãos. Caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. É isto. Caráter é isto. É aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. Isto é caráter. A gente é aquilo lá que a gente está vivendo quando ninguém está enxergando a gente. Isto é caráter. E é isso que precisa ser desenvolvido para alcançarmos a estatura de Cristo. Por nossa graça. Ou que a graça em nossa vida seja real. A ponto de fato, tocar a vida das pessoas. E a minha vida e a sua vida, de algum modo, seja como for, possa servir para ajudar alguém. E que isso seja o nosso maior desejo. Que possamos crescer, como Cristo cresceu, na direção do Espírito Santo de Deus, de louvar a Deus, de bendizer a Deus, de cumprir o propósito de Deus. Eu queria encerrar esta mensagem, depois nós vamos cantar uma música, mas eu queria encerrar orando com você. Então a gente não vai cantar a música primeiro, a gente vai orar. Eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar, se você pode ficar. Em pé, por favor. Nós estamos iniciando o ano. Eu já falei isso e repito, é interessante como Deus faz as coisas de uma forma maravilhosa. Todos os dias a gente tem a oportunidade de começar de novo. Todas as semanas nós temos a oportunidade de começar de novo. Todo mês a gente tem a oportunidade de começar de novo. Todo ano a gente tem a oportunidade de começar de novo. Deus está nos dando mais uma oportunidade de recomeçar. Nós estamos no início desse ano. Sexta-feira estávamos em oração, clamando por várias situações.
mas também consagrando o nosso ano de 2025. Como igreja, nós estamos dizendo: Senhor, nós queremos que o ano de 2025 seja um ano que glorifique o Teu nome através das nossas vidas. É isso que a gente estava fazendo. Então eu quero fazer esse desafio a você. Assim como Jesus crescia em sabedoria, assim como Jesus crescia em maturidade, assim como Jesus crescia vamos lá. Assim como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, assim como Jesus crescia nesses 3 âmbitos da vida, e eu e você também no ano de 2025 cresçamos, que a gente se coloque à disposição para dizer: Deus, eu quero crescer assim. Eu quero que em 2025 eu cresça na sabedoria do Senhor, eu cresça na maturidade, eu cresça na graça. Eu quero, Pai, chegar no dia 31 de dezembro desse ano, se assim o Senhor permitir, medindo lá e dizendo: olha, eu estou maior, cresci. Não importa se vai ser 1 centímetro, se vai ser meio centímetro, se vai ser 2, 10, não importa. Se você vai estar um estirão, eu louvo e oro para que você tenha um estirão espiritual esse ano, amém? Tudo começa com a decisão do nosso coração. Falava com Berenice e falava do ponto de vista positivo. Falei: gente, Bere, nós estamos com 50 anos de idade. Nós já vivemos a metade da nossa vida, só tem mais 50 agora. Está dizendo assim: Bere, como passou rápido. Boa. E não está mais em tempo de ficar desperdiçando tempo. Porque, irmãos, parece que foi ontem, eu tinha 15 anos de idade, tinha cabelo, era chamado de magrão. Olha como o tempo passou, e rápido. Mas isso começa, irmãos, com uma disposição do meu coração e do seu coração, amém? Não vai acontecer se eu e você não dissermos: Senhor, eu quero. Então eu quero orar com você e depois nós vamos cantar. E eu quero fazer um desafio para você nesse momento. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se você, nesta hora, ao ouvir esta reflexão, entendeu o que Deus falou, e você está disposto a crescer, você está dizendo assim: Deus, eu quero crescer em 2025, assim como Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, se juntar a mim aqui à frente, para nós orarmos, dizendo: Deus, está aqui minha vida. Eu quero crescer em sabedoria, quero crescer em maturidade, quero crescer em graça, diante do Senhor e diante das pessoas. Ao final do ano, eu quero olhar para a minha vida e perceber que, Pai, a minha estatura aumentou. Eu sei que vou ter lutas, eu vou ter desafios, eu vou ter um monte de situações que eu nem imagino. Eu sei que eu vou atrapalhar em muitos momentos, eu não vou contribuir. Mas Deus, eu quero colocar minha vida no Teu altar. Eu quero que o Senhor me ajude para que eu cresça assim como Jesus crescia naquele tempo. Vamos orar aí no seu lugar. O jeito que você está agora, em nome de Jesus, coloque sua vida na presença do Senhor. Pense aí, no seu interior, rapidinho, quais são as áreas da sua vida que estão travadas? Quais são as coisas que estão te amarrando? No seu lugar, em nome de Jesus, olhe para isso, diga: Deus, eu me arrependo destas coisas, eu entrego ao Senhor isto, e Deus, eu quero crescer. Eu quero crescer. Estou fazendo aqui com o Senhor um compromisso de crescimento, Pai, neste ano de 2025. Quero avançar, Senhor. Não quero continuar na mesma estatura, no mesmo lugar. Não, Deus, eu quero melhorar. Quero ir mais longe, Pai. Aí no seu lugar, Deus está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está te abraçando, Ele está derramando sobre você a bênção dEle. A mão dEle está sobre você agora, o Espírito Santo te envolvendo, te capacitando, enchendo o seu coração, sua mente, sua vida, com a certeza de que esse caminho é o melhor caminho para trilhar. Pai, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Obrigado porque o Senhor sempre olha para nós, o Senhor sempre nos encontra, o Senhor sempre toca a nossa vida. E Deus, nós estamos aqui agora diante do Senhor nesta hora para dizer: nós queremos crescer, Pai.
diante de Ti e diante dos homens nesse ano de 2025. Mas Deus, não é um crescimento periférico, não é um crescimento passageiro, humano, não. Deus, nós queremos esse crescimento que Jesus experimentou. Jesus é o nosso mestre, Ele é a nossa referência, Deus. Nós queremos crescer à semelhança de Jesus. Por isso estamos aqui diante de Ti, consagrando essa decisão do nosso coração. É por isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém.